Entrevistas de emprego em tempos de pandemia. Hoje vamos falar sobre isso. Esta é a parte 2. Eu já gravei um conteúdo com a primeira parte, que são dicas gerais sobre como se comportar numa entrevista, o que é que você precisa fazer para aumentar as suas chances de ter uma boa imagem profissional numa entrevista. E agora, dando sequência, eu quero falar mais um pouquinho sobre algumas coisas que você precisa ter em mente, como é que você pode se preparar para realmente transmitir uma boa imagem profissional. Vamos lá! Eu trouxe hoje 4 pontos que você precisa considerar. Ponto número 1. Informe-se sobre a empresa contratante. Quando a pessoa entra em contato com você para agendar uma entrevista, você tem a oportunidade de perguntar qual é a empresa contratante. Algumas empresas pedem sigilo, por quê? Porque aí muitos candidatos acabam entrando em contato direto com a empresa, com outros departamentos, né? E se a empresa está terceirizando esse processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato direto com a empresa e a empresa não tem condições de dar atenção a esses candidatos. Então, algumas empresas acabam optando por manter o nome em sigilo e aí os candidatos que forem aprovados acabam, então, sendo encaminhados para uma entrevista na própria empresa ou uma entrevista online com alguém da empresa ou do departamento que está fazendo a contratação. Se você perguntar para quem está agendando a entrevista, né? Qual é a empresa contratante? A pessoa disser assim para você, eu não tenho autorização para dizer, você pode perguntar qual é o segmento da empresa, ou seja, em que área essa empresa atua. Ela presta serviço, é uma indústria, é um comércio, como é que é um escritório, é uma agência, qual é o segmento dessa empresa? Por quê? É muito importante que você faça uma pesquisa antes da entrevista. Se você sabe qual é a empresa contratante, então vai lá, visita o site da empresa, tenta entender se é uma empresa mais conservadora, tenta entender há quanto tempo essa empresa está no mercado, se é uma multinacional ou não, qual a área de atuação, como é que é esse mercado, se é uma empresa que está em crescimento ou não, tenta entender um pouquinho dessa empresa e até pensar no que é que você poderia contribuir com a empresa, né? Porque a empresa ela está te fazendo uma proposta, então ela está te propondo, ela já conhece um pouquinho de você, porque ela teve acesso ao seu currículo na empresa ou selecionador, seja ele interno ou terceirizado. Então, ela está te propondo uma remuneração X, tal benefício, tal horário de trabalho, ela está te fazendo uma proposta. Na entrevista de emprego, então, é momento de você esclarecer todas as suas dúvidas sobre isso, mas também de você demonstrar qual é a proposta que você está fazendo para a empresa. Por que a empresa vai contratar você e não o outro candidato? Então, quanto mais preparado você conseguir estar para essa entrevista, maiores as chances de você conseguir uma colocação. Eu quero ressaltar aqui que na parte 1 deste conteúdo sobre entrevista de emprego em tempos de pandemia, eu fiz uma observação, caso você não tenha assistido, eu vou retomar essa observação, que é o seguinte: às vezes você vai muito bem na entrevista, mas você não fica com a vaga, porque o selecionador entende que você não vai ter muitas oportunidades dentro da empresa, né? Ou que a empresa está buscando um perfil profissional diferente do seu, uma pessoa talvez mais extrovertida, ou uma pessoa mais introvertida, ou uma pessoa mais analítica, né? Então, e aí, se isso não está compatível com o que a empresa está buscando, significa que dificilmente vai ter uma possibilidade de crescimento lá dentro, tá? Existem exceções, pode ser que você tenha sido contratado para uma atividade não muito adequada aos seus talentos, aos seus conhecimentos, e você tenha conseguido crescer profissionalmente, mas isso é uma exceção. Então, o selecionador ele precisa estar atento ao seguinte: a empresa precisa
de uma pessoa que tenha esses conhecimentos, que tenha este perfil profissional. Ok, a pessoa tem, mas a pessoa quer crescer profissionalmente. Essa empresa pode oferecer isso para a pessoa ou não? É uma empresa mais fechada para isso, é uma empresa que não tem muita possibilidade de expansão. Se o candidato é uma pessoa que gosta de levar soluções, de propor soluções para os problemas, a empresa é mais fechada, então também a empresa não vai dar esse espaço para esse candidato vai se frustrar, não vai conseguir avançar profissionalmente. Então, no final das contas, pode ser prejudicial para a empresa, mas principalmente para o candidato. Então, aí pode acontecer de você ir bem num processo seletivo, numa entrevista, mas ter esses entraves aí no meio e você acabar não ficando com a vaga. E está tudo bem. Talvez se a empresa precisa de uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, isso não é melhor nem pior, depende da atividade que precisa ser realizada, né? Então, tem algumas atividades que você vai precisar de uma pessoa mais analítica, tem uma que seja muito focada em alguma coisa. Tem algumas vagas, algumas atividades que você precisa de uma pessoa que seja mais generalista, que conheça um pouco de cada coisa, né? Então, o processo seletivo ele existe exatamente para isso, né? Para que o selecionador consiga fazer uma boa junção, que seja bom para os dois lados, que seja bom para a empresa, mas que também seja bom para o profissional, que o profissional também tenha uma chance boa de crescimento lá dentro, porque senão, o que acontece? Faz uma contratação ali rápida de qualquer jeito, coloca você numa vaga completamente inadequada para você, e quando eu digo inadequada, uma vaga que não faz sentido para você, que você não tem um talento natural para aquilo, né? Você vai se frustrar, você não vai entregar resultado, você vai ficar com a sua autoestima profissional comprometida, a empresa vai ficar desapontada porque você não conseguiu entregar o resultado, no final das contas você vai acabar saindo, né? Talvez você fique até pouco tempo ali, é ruim para a empresa, mas principalmente é ruim para você, né? Porque aí você fica com 3 meses de registro, como é que você explica isso num outro processo seletivo, né? Sem falar mal da empresa e tudo mais. E aí foi um equívoco do processo seletivo, né? Que é muito importante colocar a pessoa certa com uma atividade que seja compatível aos talentos dela. Então, o fato de você ir bem no processo seletivo não significa que você vai ficar com a vaga. Pode ser que você não fique exatamente por esse motivo que eu acabei de explicar. Mas independente disso, é importante você fazer uma pesquisa sobre a empresa, você conhecer um pouco sobre a empresa, né? Não é para você chegar lá na entrevista e explicar para o selecionador toda a história da empresa, porque começou com tantos sócios, porque daí aconteceu não sei o quê, não sei quem comprou a parte não sei de quem, não é isso. É apenas para você poder fazer perguntas mais adequadas, né? Então você já sabendo qual é o segmento que essa empresa atua, você consegue questionar melhor, você consegue entender melhor toda a proposta de trabalho, você consegue ter uma visão mais adequada sobre a proposta também que está sendo feita para você no que se refere às suas responsabilidades, tá? Então, faça uma pesquisa sobre a empresa. Não chegue lá de qualquer jeito, não sei o que está acontecendo, quer de paraquedas aqui. Acima de tudo, isso se trata da sua imagem profissional, tá bom? Não é, eu tenho que ficar dando muita importância para a empresa. Não tem a ver com a empresa, tem a ver com a sua imagem profissional, tá bom? Dica número 2 desta segunda parte de entrevistas de emprego. Tenha muita clareza sobre os seus objetivos profissionais. Então, nem todos os processos seletivos, nem todos os selecionadores fazem uma pergunta assim, mas aquela pergunta, né? Onde é que você se imagina profissionalmente daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Isso vai dizer o que para o selecionador? Se você tem algum objetivo profissional. Se você disser assim, olha, eu me imagino fazendo exatamente a mesma coisa, só que com mais qualidade. Eu não me imagino, por exemplo, sendo gestor, sendo líder de alguma coisa e tal. Então aí o profissional já vai ter uma dimensão se a empresa também pode te oferecer isso ou não. Se você disser assim, não, daqui 10 anos eu quero ser diretor da empresa. Não, peraí, deixa eu pensar. Essa empresa é uma empresa, por exemplo, familiar, e por ser uma empresa familiar,
eles querem que toda a diretoria, todos os gestores sejam da família. Estou dando um exemplo, tá bom? Não quer dizer que todas as empresas familiares funcionem dessa forma, mas eles prezam por isso. Então, quer dizer, não vai ter espaço para esse profissional crescer. Esse profissional vai ficar frustrado muito rápido e ele vai acabar se desligando da empresa, o que é ruim para todo mundo, né? Então, ele tem os objetivos profissionais, mas a empresa não pode atendê-lo nisto, né? Então, a gente tem aí uma discrepância, não vai ser uma boa aliança, um bom casamento. Então, tenha muita clareza sobre os seus objetivos profissionais, mas não fique inventando coisa, né? Eu já estou passando essas dicas para você, que é para você poder se preparar com antecedência, tá? Ah, Priscila, mas se eu falar que eu não quero um cargo de gestão, pode parecer que eu não tenho uma ambição profissional. Na verdade, eu tenho uma ambição profissional, eu quero ser referência no que eu faço, mas eu não tenho essa vontade de liderar pessoas. Isso é uma ideia completamente equivocada, de achar que só porque você não quer um cargo de gestão, você não quer crescer profissionalmente, né? O sucesso profissional, ele é muito particular, não existe uma definição geral de que o sucesso profissional está atrelado a um cargo mais alto ou alguma coisa. Não, tem que ser bom para você. Se você quer ser referência na sua área de atuação, mas você não pensa em liderar pessoas, você pode dizer isso. Fala, olha, hoje, porque pode ser que daqui 2 anos você mude de ideia, mas hoje eu não tenho a intenção de alcançar um cargo de liderança, eu não tenho a intenção de liderar uma equipe, porém, eu tenho a intenção de ser referência na área em que eu atuo. Então, eu tenho um planejamento de me capacitar, de estudar, de fazer isso, fazer aquilo, tá? Então, não precisa mentir sobre isso. Apresente a sua verdade, mas se prepare antes, pare para pensar sobre isso, tá? Tenha clareza sobre isso. Você não precisa anotar isso no papel, mas você pode se preparar antes, pode começar a pensar já sobre isso, independente de ter uma entrevista agendada ou não, porque quando acontecer, você já tem essa clareza sobre os seus objetivos profissionais. Número 3, relembre os seus principais projetos e os seus principais resultados. Porque isso é importante, porque pode ser que o selecionador te pergunte, me conta um projeto que você fez que tenha sido bem sucedido, e também ele pode te perguntar, me conte um projeto que você fez que não teve bons resultados e como é que você lidou com isso, ou como é que você reverteu essa situação. Então, já puxa aí pela memória o que você teve de sucesso e o que você teve de fracasso. Priscila, mas eu vou contar uma coisa que não funcionou? Sim, faz parte. Você dizer assim pro selecionador, não, eu sempre acerto e tal, gera uma certa desconfiança, porque ninguém acerta 100% do tempo. E mais importante do que o erro que você comete é como você lida com as consequências disso. Então, olha, eu cometi um erro, eu prometi para o cliente que o que ele estava comprando fazia isso, isso e isso, ou que eu ia entregar em tal prazo, mas por motivos alheios à nossa organização, eu dependia de um fornecedor, por exemplo, atrasou 30 dias, ou o produto já estava fora de linha, por exemplo, e aí eu precisei reverter essa situação, né? Então, isso é uma situação que não estava no seu controle, aconteceu, e aí você precisa reverter essa situação. Como você reverte essa situação para o selecionador é mais importante do que o problema que foi causado, né? E aí, você aprendeu alguma coisa com isso? Você também pode dizer, olha, eu aprendi que antes de vender, por exemplo, uma câmera digital, antes de vender um notebook, eu preciso verificar se ele ainda está sendo fabricado, tá? Estou dando só um exemplo. Então, não é problema nenhum se o selecionador te perguntar, você contar o que não funcionou e contar como é que foi que você reagiu. Ah, Priscila, o jeito que eu reagi não foi bom, mas eu aprendi com isso. Ok, diga, olha, eu não reagi bem naquela situação, mas eu entendi que eu errei aqui, que numa outra situação eu precisaria agir de uma outra forma, tá bom? Então, tenha clareza sobre isso, porque é possível que o selecionador te pergunte sobre projetos que você já participou, resultados positivos, resultados negativos, no que você já reverteu,
como é que foi esse seu trabalho para reverter uma situação desafiadora, uma situação complicada, quais foram os resultados que você teve depois disso. Dica número 4. Pense sobre os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, ou, se você preferir, pontos que você acredita que precisam ser desenvolvidos. Só não caia naquele hábito assim, ó. Já aconteceu muito comigo, eu já fiz muito processo seletivo também, de dizer assim, meu maior defeito também é minha maior qualidade, eu sou muito perfeccionista. É qualidade na medida em que eu sempre quero entregar tudo perfeito, eu sempre quero fazer tudo do melhor, tudo bem redondinho, tudo sem erro e tudo mais, mas me atrapalha porque às vezes eu demoro um pouquinho para entregar. Não, né? Então, assim, se você é detalhista, se você presta atenção nas coisas, então, olha, eu tenho o meu ponto forte é o detalhismo. Né? Eu quero o perfeccionismo, eu quero fazer tudo muito bem feito, né? Mas essa de falar assim, é meu ponto forte, também é meu ponto fraco, é um medo de se apresentar para o selecionador, né? Então não, qual é o seu ponto fraco? Olha, um ponto que eu preciso melhorar, por exemplo, é gestão de tempo. Eu pego muita coisa para fazer e eu sou multitarefa e eu acabo fazendo tudo de uma vez e eu não termino nada. Porque eu pego muita coisa, eu assumo muita responsabilidade e eu não dou conta. Então, eu preciso administrar melhor o meu tempo para poder entregar as coisas no prazo. Então, esse é um ponto que eu preciso melhorar, mas que eu já sei que preciso melhorar e eu já estou trabalhando para melhorar esse ponto, né? Por exemplo, você dizer assim, você não tem muita experiência, você nunca teve um cargo de liderança, você dizer assim, meu ponto forte é liderança, né? E aí, se o selecionador te perguntar, me dá um exemplo então, né? Como é que você lidera uma situação difícil que você enfrentou, como é que você lidou com esse desafio na liderança? Você não tem um exemplo para dar. Então, não diga que você tem um ponto forte que você deseja ter. Um ponto forte que você realmente tenha, né? Então, você pode colocar flexibilidade, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito aberta a novas ideias, né? E isso também me ajuda a encontrar soluções diferentes para os problemas. Eu sou uma pessoa que tem muita empatia, e isso me ajuda muito no relacionamento interpessoal, até em situações de conflito, inclusive. E aí, se você já vivenciou uma situação assim, que você possa compartilhar, sem dar nomes aos colegas e à empresa, é claro. Inclusive, teve uma situação, eu já passei por uma situação em que teve um conflito e eu consegui intermediar e resolver esse problema. Eu sou uma pessoa que consegue fazer um bom planejamento, eu consigo me organizar muito bem, né? Você pode listar tudo isso, mas só liste aquilo que realmente for verdadeiro. Se não for verdadeiro, não liste. Eu sou uma pessoa muito organizada, né? Eu até falei disso no vídeo anterior. Então, você se arrumou todo lá para participar da entrevista e a sua cama lá no fundo tá bagunçada. Aí você vai dizer, eu sou uma pessoa muito organizada. Ok, pode ser que você não tenha tido tempo de arrumar a cama, então aí você vai virar a sua câmera para não aparecer. Agora, se não, porque eu sou muito organizado e tal, e sua cama tá bagunçada, isso gera uma dúvida, né? É incoerente. Por quê? Também porque organização é um padrão de comportamento. Então, o jeito que você faz uma coisa, você vai fazer todas as outras coisas. Se você é organizado com uma coisa, você provavelmente vai ser organizado com todas as coisas, ou com a maioria das coisas. Então, dá para você dizer que você é uma pessoa organizada e o seu quarto vive bagunçado. E o pior, o selecionador vendo tudo isso. Então, tenha muita clareza sobre os seus pontos fortes e sobre os pontos que não são seus pontos fortes e que você precisa trabalhar para melhorar, tá? Não é vergonha nenhuma, até porque as vagas, todas as vagas, elas não exigem
que você seja 100% em tudo, porque é impossível ser 100% em tudo. Existem algumas coisas que você faz com mais facilidade, outras que você faz com menos facilidade, que você pode aperfeiçoar, que você pode melhorar. Mas acredite em mim, se você viver 150 anos, sempre vai ter coisas para você aprender, sempre vai ter coisas para melhorar, né? É o nosso processo de crescimento enquanto seres humanos. Então, tenha muita clareza sobre os seus pontos fortes, inclusive, já deixa fácil ali na sua memória exemplos sobre situações em que esses pontos fortes foram colocados em prática e que tiveram resultados. E tenha clareza também sobre os pontos que você realmente que são pontos fracos, pontos que você precisa desenvolver, porque tem alguns pontos fracos que não nos interessa desenvolver, né? Nós achamos que não é necessário, que não é importante, e tem aqueles pontos fracos que nós precisamos desenvolver. Nós temos clareza sobre isso e começamos a trabalhar para desenvolvê-los. Então, tenha clareza sobre tudo isso, porque vai te ajudar a ter mais fluência na hora que você estiver conversando com o selecionador. Então, eu vou retomar para você. Eu estou com uma colinha aqui para não esquecer. Número 1, informe-se sobre a empresa. Se você não souber qual é a empresa, tenta descobrir qual é o segmento da empresa. Mas também, uma dica. Se o selecionador falar para você assim, eu não posso falar o nome da empresa e não posso falar o segmento da empresa. Ok, não insista. Porque também é difícil do outro lado. Se o outro lado não tem autorização para dizer, ele não vai dizer. E você ficar insistindo, coloca o selecionador em xeque também, é desagradável, né? E aí você já cria uma imagem profissional ruim. Então, perguntou, não pode responder? Ok, tudo bem. Aí você não vai ter como fazer uma pesquisa, tá? Agora, existem alguns sites em que você cadastra o seu currículo e aparece lá para você, olha, tem uma empresa que se interessou pelo seu perfil e tudo mais. Pode ser que ali já tenha o nome da empresa, né? Então, aí cabe a você também ter uma organização, saber para onde você envia seu currículo, né? Para ter uma chance maior de fazer uma pesquisa sobre essa empresa. Número 2, tenha clareza sobre os seus objetivos profissionais. Número 3, relembre os seus principais projetos e resultados, tanto positivos quanto negativos. Se forem resultados negativos, como é que você lidou com a situação e o que é que aconteceu depois, quais foram os resultados finais, né, dessa situação. E número 4, pense sobre pontos fortes que você tem, inclusive com alguns exemplos que você possa dar, se for possível, e pense também nos pontos que você precisa desenvolver, porque é que você precisa desenvolver. Espero que essas dicas tenham te ajudado juntamente com a parte número 1 desse conteúdo. Se você acha que essas dicas também podem ajudar outros profissionais, compartilhe com eles, não se esqueça de deixar o seu curtir e deixa aqui nos comentários também se essas dicas te ajudaram, se foram válidas para você ou não, se você tem outras dicas também, pode deixar aqui nos comentários. Eu te convido a me seguir nas redes sociais e acompanhar todos os conteúdos, toda semana tem conteúdo novo. Eu volto em breve com mais dicas de carreira para você. Até lá!